Fala galera, aqui é o Drake, e se você conseguisse lembrar de tudo que aconteceu nas suas vidas passadas, o que você faria? Esse cara nem imagina que o seu diagnóstico de esquizofrenia é muito mais sombrio do que ele esperava. Começamos com uma breve explicação sobre esse mundo, no qual os infinitos viviam em segredo, sempre reencarnando em corpos diferentes após a sua morte. E esses infinitos são pessoas com as habilidades de se lembrar de todas as vidas que já viveram, por isso eles são tão especiais. E nesse grupo de super-humanos existem duas facções, a dos crentes, que viviam para se dedicar à evolução da raça humana, acreditando que tinham recebido um dom divino, e os nihilistas, que acreditavam que esse dom era na verdade uma maldição, e desejavam exterminar toda a vida do planeta. Depois dessa rápida explicação, nós vemos o Treadway em uma fuga alucinada em alta velocidade, pois ele tinha roubado algo muito valioso dos rivais nihilistas. Então, os policiais corruptos que estavam no bolso dos malvados perseguem o cara pelas ruas da cidade, enquanto ele usa o acendedor de cigarros do veículo para cauterizar uma ferida em sua barriga. Aí, o Abel faz contato com ele, questionando se o roubo do Treadway foi bem sucedido, e o cara responde que sim, enquanto dirige em alta velocidade. Logo, ele faz uma manobra que o Toretto iria se orgulhar e entra em um túnel onde alguns tijolos estão jogados pelo chão, e o Treadway puxa o freio de mão no instante exato em que está passando por cima deles. Isso faz com que um dos tijolos seja atirado para trás, atravessando o para-brisas de uma das viaturas e atingindo a outra, fazendo as duas se chocarem com uma pilastra. Em seguida, o Treadway continua com a sua fuga, alertando o Abel de que os rivais não podiam recuperar a maleta, contendo o ovo, o artefato tecnológico que ele havia roubado dos inimigos. Assim, vemos o Abel acelerar tudo em um outro carro, se apressando em chegar até o amigo, e sendo incentivado pela sua namorada, a Leona. Sem demora, o Treadway vê uma ponte em construção e resolve ir até ela, avisando os amigos para onde estava indo. Ele também pede que o casal vá até um guindaste, colocado no final da ponte em construção para pegá-lo, e escuta dele sobre aquilo ser uma loucura porque havia uma imensa queda à sua frente. No entanto, o Treadway não quer nem saber, e ruma para o precipício, abrindo as portas da Ferrari que estava dirigindo, e se livrando de dois policiais montados em motos de uma só vez. A seguir, ele segue acelerando para a queda, se concentrando e usando um poder de controlar o ambiente à sua volta para saber o momento exato de pegar a pasta e pular do carro, atirando uma espada de samurai no guindaste e se segurando nele. Dessa forma, o carro se esborracha no chão abaixo, e o Treadway fica a salvo em cima do guindaste. Contudo, quando o Abel e a Leona estão se aproximando do local para resgatarem o amigo, um caminhão surge do nada, e os atinge. Nisso, o carro no qual eles estavam capota várias vezes, e ao parar de cabeça para baixo, os dois veem um homem saindo de dentro do caminhão e apontando uma arma futurista para eles, apertando o gatilho a seguir. Então o casal faz juras de amor nos seus últimos momentos, e a Leona promete encontrar o Abel na próxima vida. Assim o carro explode, finalizando os dois sob os olhares do Treadway, que não pôde fazer nada. Anos depois, o Evan Macaulay acorda bem assustado, contando que teve um sonho que mais parecia uma lembrança, e revelando ter sido diagnosticado com esquizofrenia. Por isso ele tinha que tomar remédios controlados. Sem demora, ele se arruma para ir até uma entrevista de emprego, ainda sem saber o que esses sonhos significam, achando que eles deveriam ser por conta da sua doença. Chegando no restaurante onde a entrevista seria realizada, o responsável pela escolha do novo funcionário cumprimenta o Evan, falando sobre ele ter o perfil certo para aquela vaga. Porém, ele investigou um pouco do passado do cara, tendo falado com seus ex-chefes em busca de referências, e apesar de todos eles terem falado super bem do Evan, o homem descobriu uma coisa que o desagradou. Há um tempo atrás, o Evan quebrou o braço de um cliente, e ele comenta sobre isso, ouvindo do candidato que o tal cliente tinha passado a mão em uma garçonete, e ele se meteu para protegê-la. E aí, primeiramente, o Evan pediu para o cara simplesmente se retirar, mas o cliente não atendeu a esse pedido, e ainda colocou a mão nele, o que o motivou a quebrar o braço do cara. Contudo, isso não convence o examinador, e ele dispensa o Evan, falando sobre ligar para o candidato em breve. Aí o Evan fala que aquilo era uma mentira, e ele não ia ligar coisa nenhuma, escutando do examinador sobre o homem realmente não perder o seu tempo ligando, de forma que o Evan tinha sido mesmo recusado para aquela vaga. E o Fortão até tenta retrucar, dizendo que a agressão e a sua doença em nada influenciariam no seu trabalho, mas isso não adianta de nada. Então ele fica bolado e segura a mão do examinador, dizendo sobre o cara achar que conhecia a história dele por conta de algumas ligações que fez, mas na verdade não conhecia nada. E o Evan sim conhecia o tipo de pessoa que o examinador era, pois deu pra perceber isso no momento em que tocou nas suas mãos bastante hidratadas, e isso deixa um clima meio estranho no ar. Mais tarde, o Evan retorna até o hotel onde estava hospedado, se lembrando de que tinha que arranjar um emprego logo, ou não teria grana para pagar o lugar, sem contar que os remédios dele estavam acabando, e o cara não tinha dinheiro para comprar mais. Desse jeito, o Evan faz um bico, construindo uma espada para um criminoso em troca dos comprimidos, e durante a forja do aço, ele fala que aquelas habilidades nasceram com ele como se o cara já soubesse fazer aquilo. Então, em meio a isso, temos flashes de um ferreiro japonês forjando uma espada em épocas passadas. Em uma noite, o Evan vai até o covil de um bandidinho chamado Rony, entregar a tal espada em troca dos seus remédios. Aí, esse tal de Rony fica impressionado com a beleza da arma, testando ela ao cortar a cabeça de uma escultura de cobra. Em seguida, ele manda um comparsa entregar os comprimidos ao Evan. E esse capanga do vilão se diverte um
pouco, perguntando coisas sobre Burkina Faso e sobre quais os elementos que formavam a pólvora, pois entre os bandidos, o Evan era conhecido por sempre saber de tudo. Então, ele responde as perguntas corretamente, como era de costume, e deixa os vilões impressionados, inclusive a namorada do Rony que estava jogada no sofá. Vendo como ela estava olhando para o Evan, o Rony não fica nada feliz, mas no momento ele tinha outras preocupações, pois o Evan estava reclamando que o combinado eram 60 comprimidos, e no pacote só tinham 55. Aí, o capanga do Rony aponta uma pistola para essa cabeça dele, enquanto o chefe fala que aquilo é tudo o que eles tinham, ordenando que o seu comparsa continue apontando a arma para a cabeça do cara, pois queria testar a espada. A seguir, o Rony se vira para a sua namorada e manda ela esticar o braço, falando que seria isso, ou então o seu pescoço. Depois ele se prepara para decepar o membro, porém o Evan age rápido, tomando a espada das mãos do Rony e dando um golpe que decepa os dedos do capanga que estava com a arma. Em seguida, ele faz o Rony de refém e manda a namorada do cara fugir dali, obrigando o vilão a pegar os seus comprimidos e entregar a ele. Depois foge do AP debaixo de tiros. Na rua, o cara vê um carro de polícia se aproximando e tenta fugir escalando um muro. Só que quando ele está lá no alto, o Evan tem um devaneio, se vendo no topo de uma montanha coberta de gelo, e à sua frente estava um precipício profundo. Desse modo, ele fecha os olhos e se joga, caindo em cima de um carro e ficando desacordado, dando tempo da viatura de polícia chegar e levá-lo preso. E claro, flertar com outro cara bem na frente do namorado, que por sinal é um bandido. Com certeza foi uma decisão brilhante. No dia seguinte, vemos o Porter informando para a Nora sobre um cara chamado Evan Macaulay ter sido preso, e junto dele estava uma espada que o homem afirma ter feito com as próprias mãos. Isso liga um alerta na mulher, e ela fala que o Evan deveria ser a reencarnação do Treadway, completando ao dizer que se eles sabiam disso, o Bathurst, o líder dos nihilistas, também deveria saber. Dali, vamos até uma sala de interrogatório, onde o Bathurst se prepara para interrogar o Evan, e lá ele demonstra conhecer o Evan há muito tempo, e saber sobre tudo da sua vida, como por exemplo, o fato dele ter sido diagnosticado com esquizofrenia aos 14 anos de idade, e que o cara tentou se finalizar em um acidente de carro quando tinha 16, por isso ele teve que colocar uma placa de aço no crânio. Isso tudo deixa o Evan bastante confuso, porém as coisas ainda ficam mais estranhas para o cara, pois o Bathurst tira alguns artefatos de uma bolsa e pergunta se eles pertenciam a ele. Aí, o Evan responde que nunca tinha visto aquelas coisas antes, e o Bathurst não fica nada satisfeito com a resposta, por isso ele puxa um revólver e tira as balas, deixando apenas uma. Depois, o vilão aponta a arma para a cabeça do Evan e fala que toda vez que ele falasse que não sabia, o Bathurst atiraria, até eles chegarem ao fim de tudo. Em seguida, o vilão entrega uma chave, perguntando se aquilo era dele, e o Evan fala que não sabe, por isso o Bathurst dá um tiro, mas por sorte a arma não dispara. Isso deixa o Evan apavorado, e ele começa a gritar por ajuda, mas o vilão avisa que ninguém virá para salvá-lo. A seguir, ele entrega outro objeto para o cara, e o Evan decide mentir dessa vez, falando que aquilo era dele, mas mesmo assim o Bathurst aperta o gatilho, contando que mentir não iria ajudar em nada. Aí o careca entrega uma atiradeira para o Evan, contando que aquela era a última chance dele, e ameaçando o cara com um revólver. E aí o medo de ser finalizado faz o Evan se lembrar de algo de muito tempo atrás, onde ele usou aquela atiradeira para acertar um rival, e isso faz o cara perder os sentidos por um momento. Quando ele enfim volta a si, o Evan vê o revólver sobre a mesa, pegando ele e atirando contra o Bathurst. Só que o revólver estava descarregado, e o vilão mostra como tinha escondido a bala no bolso do paletó, revelando sobre a arma ter estado vazia o tempo todo, e falando que tinha aprendido esse truque com o Evan. Nessa hora, a Nora surge atravessando uma parede de concreto com um carro, sacando uma arma e efetuando vários disparos, inclusive soltando as mãos do Evan que estavam presas. Em seguida, ela manda o cara entrar no carro e estoura uma outra parede, saindo dali passando por dentro da delegacia de polícia. E ela atravessou uma parede de concreto com um carro, e praticamente nada aconteceu com o veículo. O para-brisas está inteirinho, sem nenhum arranhão. Esse deve ser o carro mais resistente do mundo. Já o Bathurst pega uma caminhonete blindada e começa a persegui-los, atravessando a fachada da delegacia logo atrás dos fugitivos. Ali fora, a Nora e o Evan se veem encurralados, e a moça manda o cara assumir a direção, ativando um mecanismo ultra tecnológico que faz o volante sumir da frente dela e reaparecer na frente do Evan. Isso surpreende o cara, mas ele logo se recupera e começa a dirigir, enquanto ela prepara uma arma futurista e aponta para os carros que surgem na sua frente, bloqueando o seu caminho. Assim, os veículos explodem e os fugitivos passam no último instante, sendo que o Bathurst tenta ir no encalço deles, mas é pego pela explosão e acaba tendo que abandonar a perseguição. Dessa forma, eles conseguem despistar o vilão, e a Nora leva o Evan até um aeroporto particular, onde um jato estava esperando por eles. Ali, o cara se recusa a entrar no avião, ouvindo a Nora falar que ele não tinha esquizofrenia, e as suas visões eram realmente reais, tendo acontecido em vidas passadas. Inicialmente, o Evan não leva muita fé nisso, lembrando que foi analisado por diversos médicos, e todos deram a ele o mesmo diagnóstico. E é claro que eles iam achar que ele tinha uma doença, né? Nenhum médico vai chegar e falar que essas coisas eram memórias das suas vidas passadas. Mas enfim, a Nora continua insistindo, falando que todas as respostas que o cara passou a vida inteira procurando estavam ali. Bastava ele entrar no avião e o Evan
Evan, pensando que não tinha nada a perder, resolve entrar no jatinho. Durante o voo, o cara está tirando um cochilo, quando a Nora o desperta avisando sobre eles estarem chegando na base dos crentes, uma espécie de templo budista. Lá, o Ivan conhece a Garrick e a Dinia, descobrindo sobre ele ser a reencarnação do Treadway e sobre os planos do Bathurst, que consistia em exterminar toda a vida do planeta para que assim ele não pudesse mais ressuscitar. E o vilão pretendia fazer isso usando o ovo, uma arma criada por ele próprio que destruía qualquer organismo vivo desde o DNA, transformando todos em pó. E olha o Thanos aí. Em seguida, ele é levado até uma câmara, onde a Garrick mostra a ele o corpo do Treadway ainda intacto, por conta de um processo químico usado nele após a sua morte. No local, a mulher também conta sobre o Evan ser o único que sabe onde o Treadway escondeu o ovo, e ali eles iriam fazê-lo lembrar da sua vida passada, dando a eles a localização do dispositivo. A Garrick ainda fala que o Treadway possuía poderes inimagináveis, podendo usá-los para controlar as coisas ao seu redor, e isso deixa o Evan muito animado, querendo iniciar logo o seu treinamento para aproveitar esses poderes. E vemos que o corpo do Treadway não era o único ali. Em paralelo, o Bathurst está se auto-torturando com a ajuda de uma serviçal, quando a agente Shin chega, contando a ele sobre terem identificado que o Evan havia fugido em um jatinho particular. Então o cara fala sobre os bonzinhos terem achado o Evan rápido demais, percebendo que isso só podia ser por conta deles manterem uma base ali na cidade de Nova York, ordenando que a Shin a encontrasse. À noite, o Porter atende uma ligação, ouvindo a voz do Bathurst do outro lado da linha, por isso ele tenta acionar o alarme, indicando que ele tinha sido encontrado. No entanto, antes que o cara tivesse tempo disso, duas flechas entram pela janela e prendem as suas mãos. Aí, vemos que o Bathurst e a Shin estavam no telhado do prédio ao lado, e a mulher fala para o chefe que existiam armas mais modernas, porém o Bathurst responde que mais novas geralmente querem dizer piores. A seguir, ele invade a casa do Porter e começa a torturá-lo, querendo saber a localização do Evan. Porém, o cara é bastante fiel aos seus companheiros e não revela nada, ouvindo do vilão que ele estava de saco cheio de conviver com pessoas ignorantes. E aí o Porter fala que era necessário ter fé, e o vilão revela que abandonou isso há muito tempo, sacando uma arma tecnológica e apontando para ele. Em paralelo, conhecemos o grandalhão do Kovic e a Tracy, dois dos infinitos que ajudam no treinamento corporal e também no processo mental do Evan, que o ajudaria a recuperar as memórias das vidas passadas. Um dia, o Evan vai até o laboratório do Kovic e o grandão explica a ele que era impossível finalizar um infinito de verdade, pois ele acabava reencarnando em outro corpo. Porém, os nihilistas tinham desenvolvido uma munição especial, disparada por aquela arma futurista, que entrava na mente dos infinitos e arrancava a sua consciência, prendendo eles dentro de uma espécie de computador neural. Isso impedia os caras de reencarnarem, os prendendo em uma espécie de purgatório mental, e o Kovic avisa que se o Evan se deparasse com uma daquelas munições, era melhor ele dar um jeito de se autofinalizar a moda antiga. Mais tarde, o Evan vai até a Nora trocar uma ideia, descobrindo sobre ela e o Abel sempre se reencontrarem num lugar chamado de Princípio, onde o casal se reunia todas as vezes que eles renasciam. Contudo, dessa vez não foi assim, pois instantes antes do carro explodir na outra vida, o Abel recebeu um tiro daquela bala especial, não tendo a chance de renascer, e por isso o casal não pôde mais se reunir. Ok, se existia uma forma de não reencarnar, por que o Bathurst não tentou isso ao invés de querer exterminar toda a vida do planeta? Mas enfim, depois disso, o Evan está usando uma máscara que o ajudaria a recuperar a memória, enquanto ele é monitorado pela Gary, e ela conta que a placa de metal que o cara tinha no crânio estava impedindo a cientista de recuperar as memórias dele. Em paralelo, o Bathurst está com uma espécie de chip, onde continha a consciência do Porter, e guarda aquilo em uma gaveta com o nome dele, revelando outras iguais onde estavam diversas consciências, inclusive a do Abel. Em seguida, o líder dos vilões incentiva a agente Shin a encontrar o paradeiro do Evan, antes que o cara se recorde das vidas passadas. Um tempo depois, vemos os homens do Bathurst invadindo a fortaleza budista dos crentes, e finalizando alguns deles, enquanto o próprio Bathurst vai até a Gary, revelando que eles já tinham sido amantes em vidas passadas. No entanto, agora eles estavam em lados opostos, e a mulher fala que o cara já esteve em um corpo mais bonito, e ele rebate a zoação, falando sobre o fato dela ter reencarnado no corpo de uma deficiente. Aí a mulher fala que o deficiente de verdade era ele, que não entendia que aquele poder era um dom. Então, o Bathurst explode falando sobre as memórias dos outros voltarem lá pela adolescência, mas a dele voltava quando ele ainda estava no útero, com o cérebro em formação. Isso era uma verdadeira tortura, e o cara pretendia acabar com esse processo de uma vez por todas. A seguir, ele pergunta onde estava o Evan, porém o cara não estava mais ali, e sim de volta ao jatinho, na companhia da Nora, da Tracy e do Kovic, a caminho de se encontrar com um homem conhecido como o Artesão. E a Nora fala sobre esse tal de Artesão não ser um cara muito confiável, mas ele era a última esperança de trazer as memórias do Evan de volta. Assim, eles chegam em um cassino bastante chique, onde o Artesão mantinha o seu laboratório, e lá, o Evan conhece o barbudo excêntrico, que era o tal Artesão, enquanto ele faz uma operação no cérebro de um cadáver para entender melhor o funcionamento do órgão. Então, vendo que tinha companhia, ele ordena às suas assistentes que tirem o morto dali, e questiona o motivo da visita. Aí, a Nora conta sobre as memórias do Evan estarem bloqueadas, e o cara apresenta a eles uma estranha máquina, contando sobre ela ser a sua última invenção para desbloquear memórias de vidas passadas. Só tinha um problema, essa máquina se enchia
magia de água e forçava quem a usasse a um afogamento compulsório, que faria essa pessoa ver a vida passar diante dos olhos antes de falecer, no caso dos infinitos as suas vidas passadas. Dessa forma, no último instante, o artesão desligaria a máquina, tirando a pessoa lá de dentro antes que ela batesse as botas de vez. E inicialmente o Evan se recusa a entrar ali, mas ele não tinha outra opção. Ou é isso, ou então a vida do planeta inteiro se extinguiria. E isso não faz muito sentido, porque se ele não sabe onde está o ovo, o Bathurst também não sabe, de forma que o dispositivo não podia ser usado pelo vilão para destruir toda a vida existente na Terra. Mas enfim, o Bathurst secretamente estava assistindo a tudo, porque uma das assistentes do artesão era uma espiã sua. Desse jeito, ele vê o Evan entrar na máquina e começar a se afogar. Depois a Nora faz uma ressuscitação para trazê-lo de volta, e o cara revela que agora ele se lembrava de tudo, contando sobre a localização do ovo. E lembram do ferimento na barriga que o Treadway estava cauterizando no início do filme. Então, aquele ferimento foi o próprio cara que tinha feito e colocado o ovo dentro do seu próprio corpo, sabendo que os crentes tinham o costume de guardar os cadáveres dos mortos. Dessa forma, o ovo estava guardado na base dos heróis por todo esse tempo. Aí, sabendo disso, o Bathurst ordena que os seus capangas peguem o corpo do Treadway no templo budista, enquanto ele próprio e alguns homens iriam atrás do Evan. E tá vendo só, foi o Evan que deu a localização do ovo para o vilão. Se os crentes tivessem deixado quieto e parassem com isso de querer trazer as memórias dele de volta, o Bathurst nunca teria descoberto onde o artefato estava escondido. Dentro do laboratório, os 5 estão distraídos falando sobre a descoberta, quando uma atiradora fere a Trace e o Evan, mas o local inteiro se lacra por conta daquilo, e o artesão os leva para um elevador, querendo tirá-los dali. Lá, a Trace acaba falecendo, e o Evan resolve ficar e lutar, mas o Kovic lembra que ele estava ferido, e resolve ficar para trás e ganhar algum tempo. Assim, o grandalhão pega algumas armas no arsenal, e quando os soldados dos nihilistas entram no local, ele os pega com um dispositivo que sai atirando para todos os lados. Depois, o Kovic joga uma machadinha no último dos caras em pé, restando somente ele contra o Bathurst. Então, uma luta começa, e o vilão fere o grandalhão diversas vezes com uma lâmina que sai da sua arma futurista. Mesmo assim, o Kovic não desiste e ataca o rival com as suas 2 machadinhas, mas ele termina sendo derrotado, e o Bathurst usa a sua arma para dar um tiro nele. Mais tarde, a agente Shin surge, falando que os nihilistas estavam movendo o corpo do Treadway para a Escócia, e o líder dos vilões fica muito feliz com essa notícia. Em paralelo, a Nora e o artesão estão em um estacionamento, e ela pede para o cara cuidar bem do Evan, ouvindo do homem que ele faria o seu melhor, indicando para a bonitona um carro para ela ir atrás do Bathurst. Em seguida, vemos o chefe dos vilões já na Escócia, mais precisamente em Bathurst State, dentro de um avião onde também estava o corpo do Treadway. E ali, o Bathurst fica muito feliz ao encontrar o ovo escondido dentro do cadáver, pedindo para a Shin testar se aquele era o ovo verdadeiro. Em paralelo, o Evan desperta e o artesão conta sobre a Nora ter ido atrás dos vilões, por isso o cara resolve seguir a mulher mesmo tendo acabado de ser remendado. O artesão então tenta impedi-lo, ouvindo do Evan que se eles fossem cair, era melhor caírem juntos, pois se o Bathurst pegar o ovo, já era para todos eles. De volta ao covil dos nihilistas, a Shin confirma para o chefe que o ovo realmente é o verdadeiro, e ele o manda colocar junto de uma bomba dentro de um avião. Nesse momento, o Bathurst vê através do reflexo em uma colher que a Nora havia disparado contra ele, e manda a capanga fugir, enquanto o próprio cara desvia do projétil e pega umas luvas tecnológicas que controlavam alguns drones. Com eles, o chefão vai atrás da mulher e começa a atirar contra ela, mas a Nora consegue fugir ao lançar uma corda e prendê-la em um dos drones, saltando para uma floresta abaixo. No entanto, soldados dos nihilistas chegam em 2 carros e desembarcam, atirando contra a Nora, fazendo ela correr entre as árvores para escapar. Nisso, um sniper se posiciona e começa a fazer mira para acertá-la, mas por sorte o artesão chega de helicóptero trazendo o Evan pendurado dentro de um carro. A seguir, o artesão solta o Evan e ele atira contra o sniper, gritando para a Nora entrar no carro, e os dois vão até a mansão do Bathurst. Só que ele já não estava mais lá, pois ele já tinha embarcado em um avião junto com o ovo, a caminho da cidade de Glasgow. Sem saber disso, os 2 heróis vão até a mansão, onde são atingidos por um tiro disparado pela Shin, capotando com o carro e com a Nora se ferindo na barriga no processo. Mesmo assim, ela e o Evan detonam alguns vilões, e vem o avião do Bathurst levantando voo. Por isso a mulher manda o Evan ir atrás do vilão que ela iria atrás de destruir os chips com as consciências dos infinitos. Desse jeito, o cara pega uma moto e começa a pilotar em alta velocidade, enquanto a Nora bate de frente com a Shin, e as 2 mulheres começam a lutar. A Shin saca um bastão tático e golpeia a rival, jogando ela contra uma pilastra e pressionando a ferida na barriga da Nora. Porém, a crente consegue se livrar do ataque e tirar o bastão tático dela, usando o pedaço de metal que estava na sua barriga para golpear a inimiga e finalizá-la. Aí, vários soldados dos nihilistas começam a surgir, mas eles são deitados pelo artesão em seu helicóptero. Em seguida, ele desembarca e ajuda a Nora a chegar até o escritório do Bathurst, onde estavam a consciência dos amigos. Lá, ele coloca a moça em uma cadeira e prepara várias bombas para detonar o lugar, enquanto a Nora percebe que estava prestes a bater as botas, e pede para ficar com o detonador ali, dando tempo do artesão fugir. Em paralelo, o Evan chega em um penhasco e salta sobre o avião quando ele passa por ali, se segurando ao cravar a espada na fuselagem, enquanto a moto
piloto destrói um dos motores da aeronave. Nisso, o piloto informa ao Bathurst que teria que pousar a aeronave, e o cara assume os controles fazendo diversas manobras para derrubar o Evan, que ele via através de uma câmera em cima do avião. E da onde apareceu essa câmera? Sem contar que o Evan usou uma espada para furar a fuselagem de um avião como se ela fosse feita de manteiga. E eu sei que ele tem superpoderes e tudo mais, só que em nenhum momento o filme indicou que alguém ali tem super força. Essa espada deve ser feita de adamantium para conseguir furar a fuselagem assim. Mas continuando, isso faz o Evan quase cair lá de cima, mas ele se segura com a espada e usa os seus poderes para se manter estável em cima do avião em declínio. Vendo a cena, o Bathurst fica assombrado, percebendo que o Evan usou aquilo para entrar no avião e ir até a bomba. Por isso, ele se levanta e vai até o compartimento de carga, atirando no Evan pelas costas, no momento em que ele vai desativar o ovo. Só que o vilão atirou na parte de trás da cabeça do Evan, e ali é justamente onde ele tinha aquela chapa de aço, de forma que nada aconteceu, e os dois começam uma luta. De um lado, o Evan com a sua espada, e do outro, o Bathurst com a sua arma futurista que prendia os infinitos naqueles chips. Durante essa luta, o avião se despressuriza, e o ovo voa para fora, fazendo o Evan pular atrás dele. Aí o cara tenta abrir a bomba para retirar o núcleo, mas o Bathurst não deixa, mostrando que tinha pulado atrás dele. Mesmo assim, o Evan consegue pegar o ovo e ainda desarmar o vilão careca, atirando nele a seguir e caindo no meio do mar, levando os dois a óbito. Então, um tempo se passa, e vemos tanto a Nora quanto o Evan renascendo e crescendo, com a moça finalmente se reencontrando no início com o seu amado. Enquanto na cidade de Jakarta, na Indonésia, o garoto que é a reencarnação do Evan está lutando com a sua espada contra vários homens. E isso é uma forma do seu novo pai e do novo Evan ganharem algum dinheiro. Aí podemos ver que o artesão observava a luta com bastante interesse. Mais tarde, quando o pai do Evan e o garoto estão contando a grana, o artesão se aproxima, entregando uma espada pro rapaz, além de um cartão para o homem, pedindo para ele ligar quando o filho começasse a lhe perguntar sobre o passado. E isso era porque ele acreditava que o jovem Evan ainda não tinha recuperado as suas memórias. E encerramos ao ver que ele tinha recuperado sim, pois o jovem fala ao artesão que ele demorou demais para encontrá-lo. Fala galera, você também acha que se os crentes não tentassem recuperar a memória do Evan, não haveria um filme? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.